Era comum que os bebês fracos e com alguns pequenos defeitos eram levados às florestas e encostas da montanha para serem devorados por animais ou para morrer de fome, ou para serem apanhados por algum estranho que vagasse ali para aquela região e usasse a criança para qualquer fim pervertido que quisesse. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a Bíblia em Apocalipse 21, verso 5, Jesus disse: Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, Jesus disse que ia mudar tudo com a sua vinda. E nós observamos que é isso que aconteceu na humanidade. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos escrito que criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem, a mulher, os criou. Então Deus criou o homem à imagem de Deus. Não em questões, vamos dizer assim, de imagem física, mas a natureza do homem, embora caída devido ao pecado, mas ele traz a imagem de Deus. Bem, e antes da vinda de Cristo, nós vimos aí no vídeo número 1 desta série, as transformações que Jesus trouxe na humanidade. Agora, antes da vinda de Jesus e da influência do cristianismo, a vida humana era extremamente desvalorizada. Ainda hoje, nos lugares onde o Evangelho de Jesus ou o cristianismo não estão de uma maneira intensa, a vida é extremamente desvalorizada. Mas Jesus Cristo, ao dizer, estou fazendo novo todas as coisas, em Apocalipse capítulo 21, verso 5, ele deu à humanidade uma nova perspectiva, do valor da vida. Além disso, o cristianismo preencheu o abismo entre os judeus, que receberam primeiro a revelação divina de que o homem foi feito à imagem de Deus. E os pagãos, que davam muito, vamos dizer assim, muito valor às coisas, mas não aos seres humanos, nós vemos aí então essa discrepância na humanidade quando Jesus Cristo surge no cenário do planeta. Entretanto, à medida que nós, do Ocidente, que vivemos um período pós-cristão, abandonamos a nossa herança judaico-cristã, a vida novamente vai perdendo o seu valor. E é por isso que nós vemos Jesus sendo menosprezado, o nome de Jesus incomoda. Você pode ver que qualquer pessoa que tentar na mídia de hoje falar alguma coisa de Jesus Cristo, ele é cortado, a sua fala é tirada, e realmente hoje nós vemos como estamos voltando a um paganismo quando o cristianismo sai de cena. Um caso que podemos citar é sobre a questão das crianças. No mundo antigo, o sacrifício de crianças era um acontecimento comum. Em uma área próxima a templos pagãos, arqueólogos descobriram cemitérios de bebês sacrificados. Cartago, por exemplo, aquela região da África, foi um dos lugares onde essa descoberta foi feita. Antes que os judeus conquistassem a terra prometida, o sacrifício de crianças entre os cananeus era uma prática comum. Os profetas dos deuses falsos, como Baal e a sua esposa Astarote, com frequência sacrificavam crianças como parte de um ritual de adoração. No início do século XIX, o Instituto Oriental da Universidade de Chicago fez algumas escavações em Samaria, na camada dos templos
de Acabe, por exemplo, né, naqueles tempos, e nas ruínas de um templo de Astarote. E nós vemos aí um pesquisador, Henry Harley, declarando o seguinte: a poucos passos desse templo de Astarote, havia um cemitério onde se achavam muitos jarros contendo despojos de crianças sacrificadas no dito templo. Os profetas de Baal e de Astarote eram assassinos oficiais de criancinhas. Isso porque a vida não tinha valor em lugar nenhum. Quer no Oriente Próximo, quer no Oriente Médio ou no Extremo Oriente, um bebê praticamente, se fosse concebido, né, nessas regiões, ou mesmo no Império de Roma ou na Grécia, era uma chance pequena de sobrevivência. E esse perigo está começando a ressurgir com a influência do paganismo moderno, onde as pessoas por todo o mundo querem aprovar o aborto de crianças, que na verdade é um assassinato, né? Naquele tempo, o aborto era desenfreado, o abandono era normalmente feito, era comum que os bebês fracos e com alguns pequenos defeitos eram levados às florestas e encostas da montanha para serem devorados por animais ou para morrer de fome, ou para serem apanhados por algum estranho que vagasse ali para aquela região e usasse a criança para qualquer fim pervertido que quisesse. Não era um fato biológico. Os pais abandonavam praticamente todos os bebês que eram deformados. Muitos pais abandonavam seus bebês se o casal fosse pobre, por exemplo. Muitas vezes abandonavam as meninas porque as mulheres eram consideradas inferiores. Para tornar as coisas ainda piores, as crianças que sobreviviam à infância, aproximadamente 2/3 do total dos nascimentos, eram propriedade do pai. Ele podia matá-las, e se tivesse vontade, ele faria isso. Somente cerca da metade das crianças nascidas passava dos 8 anos de idade, em parte por causa do infanticídio, muito comum, e em parte por inanição e outra questão das doenças também. O infanticídio não só era lícito, né, como também era aplaudido. Em Roma, matar um cidadão natural era crime, mas matar os próprios filhos muitas vezes era visto como um gesto bonito. Além disso, o pai exercia absolutamente uma tirania, né, sobre os filhos. Podia matá-los, vendê-los como escravos, obrigá-los a se casarem, divorciá-los e confiscar as suas propriedades. Em um livro muito famoso de George Grant, né, trata de uma batalha duplamente vitoriosa da igreja contra o aborto no passado, e de como hoje a igreja, mais uma vez, está à frente da luta contra o aborto, né? E neste livro que eu vou citar para vocês, nós vemos aqui uma visão mais profunda de como a vida humana era desvalorizada na antiga Roma. De acordo com a tradição secular do paterfamilias, o nascimento de um romano não era um fato biológico. As crianças eram recebidas no mundo apenas de acordo com a vontade da família. Um romano não tinha um filho, ele pegava um filho. Imediatamente após o nascimento, se a família decidisse não criar a criança, ela era simplesmente abandonada. Havia lugares ou muros altos especialmente preparados para receber o recém-nascido que ali era abandonado para morrer. Robin Lane Fox, um colega de New College em Oxford, ressalta como essas práticas eram comuns e difundidas na antiga Roma. O abandono era apenas um dos vários controles de reprodução. O aborto era praticado livremente e os históricos médicos evidenciam os cuidados pré-coito como contracepção.
Entretanto, a linha entre essas duas práticas era normalmente obscura, pois drogas eram tomadas para interromper gestações indesejadas. A limitação dos nascimentos não se restringia às classes mais pobres. A partilha da herança era universal e, como a criação de muitos filhos fragmentava os bens de um homem rico, era muito comum que o número de herdeiros fosse deliberadamente refreado. Como homens de todas as idades se deitavam com as suas escravas, filhos naturais eram um corriqueiro da vida. Entretanto, esses eram mantidos na situação servil de suas mães, já que as leis de herança e status sociais discriminavam qualquer um que tivesse nascido de pais livres. Bem, resumindo, era praticamente perigoso, né, ser concebido e nascer no mundo antigo. A vida humana era extremamente desvalorizada. Mas então surge Jesus Cristo. Ele não desdenhou do fato de ter sido concebido no ventre de uma virgem, mas se humilhou para ser visto como homem. Desde aquele tempo, os cristãos vêm tratando a vida como sagrada, incluindo a vida dos que ainda não nasceram. Na Roma Antiga, os cristãos salvavam muitos bebês e os criavam por causa da sua fé. E algo muito parecido acontece nos dias de hoje. A despeito da não divulgação do fato, os cristãos estão ajudando milhares de mulheres que passam por dificuldades na gravidez para terem os seus bebês. O aborto desapareceu na igreja primitiva, assim como o infanticídio e o abandono de bebês. Houve um apelo para que as crianças fossem trazidas à igreja. Foram fundados, através de atos cristãos, lares, orfanatos e casas de saúde para abrigar os pobres. Não só os pobres, mas como as crianças. Essas novas práticas, com base nessa visão superior de vida, ajudaram a criar uma fundação mais sólida, uma civilização ocidental. Ela foi em favor da vida, da ética humana, que persiste até hoje, apesar de estar sob ataque severo de um mundo neopagão que nós estamos vivendo. E tudo isso se deve a Jesus Cristo. Se ele nunca tivesse nascido, não teríamos visto essa mudança no valor da vida humana. Um triste destino aguardaria os jovens da Roma, né, da Grécia, da Índia, da China antiga, né, se eles tivessem nascido naquele período, daquela época, num período antes de Cristo. Heródoto massacrou inocentes, mas o advento de Cristo foi o triunfo dos inocentes. Jesus reunia as criancinhas ao seu redor e dizia: deixem vir a mim as crianças e não as impeçais. Está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 14. Suas palavras deram novas importância às crianças. Lhes conferiu um tratamento digno. Após Jesus Cristo anunciar as palavras dele, vinda do Pai, né, houve uma mudança de modo de pensar, de agir dos seres humanos. E a paternidade ela foi vista de uma forma totalmente diferente. Com a sua igreja, Jesus praticamente levou o infanticídio ao fim. A influência que Jesus fez com que a vida passasse a ter valor e o infanticídio, né, foi declarado ilegal, perdendo espaço entre a população cristã e sendo considerado um crime hediondo. A influência cristã no Império Romano ajudou a transformar em leis os princípios cristãos de santidade da vida humana. Em 1968, um autor de uma revista chamada Decision, né, da propriedade do evangelista Billy Graham, escreveu um livro intitulado A Consciência Social do Evangelho, onde o autor
ele mostra os pontos positivos de Jesus Cristo para a humanidade por meio dos imperadores. Muitas reformas legais permanentes postas em prática pelos imperadores Constantino e Justiniano podem ser atribuídas à influência do cristianismo. Esportes libertinos e cruéis foram abolidos. Uma nova legislação protegia o escravo, o prisioneiro, os homens mutilados, as mulheres rejeitadas. Foram concedidos direitos legais importantes também às crianças. O abandono infantil foi abolido. As mulheres passaram do estado de degradação ao de proteção legal. Foram criados hospitais e orfanatos, que são ideias cristãs, para cuidar de crianças abandonadas. Inimizades pessoais e disputas particulares foram colocadas sob restrição. A marca de ferro com brasa na pele dos escravos também foi abolida. Então, nós temos também a citação da Carta a Diogneto, um documento do século II, em que o escritor declara que os cristãos se casam, criam filhos, mas não destroem a sua prole. A implicação dessa declaração é de que a matança de crianças era comum naquela época, exceto entre os cristãos. O papel do imperador cristão do século VI, Justiniano, fez com que os seus melhores juristas compilassem em um só resumo o que eles acreditavam ser as melhores leis, os melhores códigos e as melhores opiniões judiciais, né? E essas leis, elas foram promulgadas como o Código Justiniano. Esse código era claro na declaração do infanticídio e do aborto como práticas ilegais. Quem abandonar crianças, possivelmente esperando que elas morram, e quem usar as poções dos aborteiros estarão sujeitos à penalidade prevista pela lei, tanto civil quanto eclesiástica, por assassinato. Se houver abandono, aquele que encontrar a criança deve cuidar para que ela seja batizada e tratada com cuidado e a compaixão cristãos. Ela poderá então ser adotada como adiciption, assim como nós mesmos fomos adotados no reino da graça. George Grant, esse autor, ressalta que no século II, o concílio de Wissant reuniu-se para reiterar e expandir um mandato pró-vida, encorajando os fiéis a cuidarem dos indesejados e assistirem aos necessitados. Naquela época, a igreja reafirmou o seu compromisso com a adoção como alternativa para o aborto. O autor Grant, ele demonstra como nos séculos passados, a igreja, por intermédio da palavra e das realizações, despertou uma visão positiva da vida humana. Após rever muitas das evidências de como a igreja primitiva e a igreja medieval causaram impacto no valor da vida humana, Grant declara o seguinte: antes do nascimento explosivo e penetrante da influência cristã medieval, a crueldade original do aborto, do infanticídio, do desamparo e do abandono faziam parte da vida cotidiana da Europa. Posteriormente, esses atos foram considerados perversões grotescas, o que realmente são, né? Esse novo notável consenso a favor da vida foi motivado por uma reforma cultural de proporções cósmicas. Esta foi catalisada por decretos civis, leis eclesiásticas e pela atividade de misericórdia. Os ataques à fortaleza do grande legado medieval foram ferozmente violentos durante os obscuros 500 anos desde a queda de Constantinopla e da passagem da era medieval. Mas mesmo destruída e enlameada, esta fortaleza ainda conserva o vívido testemunho das profundezas das suas fundações.
A questão é, hoje no Ocidente, não temos consciência desses esforços porque foram incutidos na nossa cultura durante séculos. Mas se Jesus não tivesse nascido, a história seria bem diferente. A vida humana seria quase sem valor. Por isso que Jesus disse: eis que faço novo todas as coisas.